Você ainda fica muito chateado comigo quando eu te falo que tu é o único responsável pelos teus resultados? Sim, fica muito chateado? Então vem comigo para esse vídeo que eu vou te explicar como que a mentalidade pode te levar mais próximo dos teus objetivos, da vida que tu deseja. Bora? Não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal para eu fazer mais vídeos como esse. Quando eu reafirmo todos os dias que tu é o único responsável pela tua vida e pelos teus resultados, não é para que tu sinta culpa, é para que tu te sinta que tu tem nas tuas mãos o potencial de mudar qualquer resultado. E isso não é papo motivacional, isso é real. Isso é real para tua vida. Quando tu entender que se tu estudar mentalidade, tu estudar a tua mente todos os dias da tua vida, tu vai sim mudar resultados. Mas não adianta só estudar, né? Porque conheço muitas pessoas que escutam muita coisa sobre mentalidade, mas que não colocam nada em prática. Por muito tempo na minha vida eu fui conhecida como Maria das Dores. Minha mãe falava isso muito pra mim, eu escutava muito, porque eu tava sempre doente, eu tava sempre com uma dor. E as pessoas muitas vezes me falaram: Ana, será que isso não é emocional? E eu ficava extremamente chateada e ofendida, porque eu entendia que as pessoas estavam me falando aquilo por achar que eu estava inventando, que aquilo não era real, que era coisa da minha cabeça. Mas não, quando é emocional, a dor, ela realmente existe. Ah, mas eu fiquei doente, é culpa da minha mente? Por algum motivo tu atraiu aquilo, ou por algum motivo baixou tua imunidade e por isso tu ficou doente. Mas sim, as pessoas que a gente tem na nossa volta, que a gente não gostaria, as situações que a gente passa, que a gente se submete, são coisas que a nossa mente, ela atrai. Por algum motivo, por colaborar com alguma coisa que a gente acredita, ou então por reafirmar alguma coisa que tu acha que tu precisa passar. Então, são escolhas que a nossa mente faz sem a gente perceber. A gente escolhe durante o tempo inteiro o que a gente vai viver, o que a gente vai passar. E por que eu te pergunto se tu fica chateado comigo ainda? Porque eu não fiquei mais chateada. Desde que eu comecei a entender isso, eu parei de ficar chateada com as pessoas quando elas me falavam isso, e eu passei a entender que é real. E tem muita coisa que eu ainda não sei resolver, mas tem muita coisa que eu já consigo avaliar, olhar a situação e entender que eu poderia fazer para mudar aqueles resultados. Que, peraí, se esses resultados eles estão acontecendo, algo está acontecendo dentro de mim que talvez está em desarmonia, e por isso que eu estou produzindo esses resultados. Quando tu passa a entender essa relação da tua mente com os teus resultados, com o resultado do teu corpo, com o corpo sendo o nosso mecanismo de feedback, que eu gosto muito de falar isso, eu tenho uma dor, eu tenho uma espinha, eu tenho alguma coisa assim, isso realmente, provavelmente é algo que não está muito bem resolvido internamente. E a tua vida, ela não tá resolvida quando tu passa a entender isso. Ela não tá, que bom, agora eu entendi mentalidade, agora eu resolvi os meus problemas. Não, muito pelo contrário. Não é porque eu entendo sobre mentalidade que isso não vai mais acontecer na minha vida, que eu não vou mais ter doença, que eu não vou mais ter problema, que eu vou encarar tudo perfeitamente. Não, porque nós vivemos uma experiência física real. Essa experiência que a gente vive, ela realmente é uma experiência, porque nós somos seres espirituais, mas ela é uma experiência real. A gente precisa viver intensamente, porque se não fosse real, a gente não aprenderia com ela. Então, ela não quer dizer que porque eu entendo hoje a morte, gente, eu tinha muito medo da morte das pessoas que eu amo, e hoje eu entendo a morte de um jeito libertador, eu diria pra vocês. Um dia eu ainda vou trazer isso pra vocês aqui. Eu entendo a morte de um jeito libertador. Mas isso não quer dizer que quando eu perder meu pai ou minha mãe, ou meus filhos, ou sei lá quem, eu não vou sofrer. Eu sou um ser humano, eu sou apegado à matéria. E eu vivo intensamente essa vida. Então é por isso que eu digo, esteja em bem-estar. Isso não quer dizer que tu não vai ficar chateado quando alguma coisa acontece. Só que a diferença é que depois do calor da emoção, tu para pensar e avaliar a situação e entender o que está acontecendo ali. O que a vida está me mostrando com os meus resultados. E aí tu pode avaliar. Durante muito tempo no meu trabalho eu senti culpa, a cliente saía e eu ficava pensando numa coisa que eu tinha feito. Gente, eu tirava fotos dos meus trabalhos e ficava dando zoom para achar defeito, para ficar achando, meu Deus, olha aqui, isso aqui não ficou exatamente igual de um lado e do outro, e eu ficava me remoendo aquilo, me culpando, até que um dia uma pessoa disse: Ana, tu vai ter que largar essa profissão? Se tu quer ser micropigmentadora, mas tu não consegue entender que as pessoas não são idênticas e que, bom, no retoque tu arruma, ou sei lá. E aí eu comecei a entender isso, e meu cérebro começou a se organizar, a minha mente, para pensar de uma forma diferente, o que resolveu muitos meus problemas.
Então é isso que eu digo, tu não vai virar um alienígena, tu não vai virar um ser sobrenatural. Não, continua sendo e vivendo essa experiência. Porém, quando baixa o calor da emoção, quando tu pode parar e pensar, tu vai entender o que aconteceu e a gente consegue se recompor muito mais rápido. Não quer dizer que eu não vou sentir, que eu não vou sofrer, que eu não vou me desesperar em algum momento, mas eu vou conseguir entender talvez mais rápido e vou conseguir assimilar o que está acontecendo com mais facilidade. E a mentalidade, ela é algo que as pessoas muitas vezes acham como motivacional. Claro que é motivacional, às vezes tu tá mal, tu precisa escutar alguma coisa que te motive, que te dê um sacode. Só que a verdade é que tem muitos casos reais, de pessoas reais. Eu vou trazer uma aqui pra vocês, que é o Joe Dispenza. Vocês podem pesquisar a história dele. Ele se curou. Então, assim, muitas doenças autoimunes em remissão. Pessoas que a gente sabe que colocaram doenças que não tem explicação. Eu mesmo tenho um caso na família de uma pessoa que teve um problema muito sério de saúde e a médica, depois dos resultados dos últimos exames, disse: eu não sei o que aconteceu. Eu não tenho uma explicação científica para o que aconteceu. Eu não sei se foi fé, se foi o quê. Então, assim, mais uma vez prova pra gente que sim, que a mentalidade ela veio, que a nossa mente ela é possível de produzir qualquer coisa. Nós estávamos conversando sobre atores, pessoas que encaram o personagem. Sabe aquele personagem que tu tem que ficar assim fechado durante muito tempo, entrando no personagem? Quantas pessoas entram em depressão, quantas pessoas têm que mudar o corpo, quantas pessoas que estão super bem e elas têm que engordar horrores pra entrar no personagem, e daí depois não esquece que ela tem uma vida. Ela não tá só vivendo naquele personagem, ela começa a misturar aquilo pra vida real. Por quê? Porque a mente, tudo que a gente é imaginário, ela também se torna real na nossa mente. Ela não consegue fazer essa distinção. O que eu tô no faz de conta. Por isso que a gente imagina muito o que a gente quer pra nossa vida. Porque quanto mais tu imagina e vivencia aquilo na tua mente, a tua mente vai acreditando. Então as coisas ruins a mente também tá acreditando. E é por isso que a gente precisa tomar esse cuidado. E é por isso que eu te digo, tu precisa estudar mentalidade durante todos os dias da tua vida. Porque se tu ficar uma semana sem trabalhar a tua mente, provavelmente a gente volta e retorna os padrões. E é assim. Pensa que tu cresceu e a grande maioria das crenças que a gente carrega são crenças da infância. Tu cresceu durante, 20 anos da tua vida, eu tenho 32, digamos que eu comecei a entender, eu tô estudando mentalidade desde os 18, mas digamos que eu comecei a entender a mente mesmo agora, com 28 anos. Pô, eu passei 28 anos da minha vida com muita crença enraizada, e vocês acham que simplesmente, plim, deu um sim-salamim e a Ana passou a pensar diferente? Não é assim. A gente precisa reforçar esses pensamentos diariamente, porque senão a gente volta e retorna aos padrões anteriores. A gente retorna aos padrões da infância, do que a gente cresceu acreditando. E aí sim, é um sim-salamim pra tudo voltar como era antes. Pra gente perder todo o dinheiro que a gente conquistou, pra gente voltar aos padrões de relacionamento, pra gente voltar a ter os problemas que a gente tinha antes. Então é o que eu te desejo e é o que eu te convido a fazer. Estuda, te entrega, estuda tua mente, te dá o maior presente que tu pode te dar, que é o autoconhecimento. Muitas vezes a gente investe muito dinheiro e muito tempo em faculdade, que eu não tô dizendo aqui que não é importante, mas em curso, em faculdade, trabalhar, workaholic, eu trabalho o tempo inteiro, só que a gente esquece do fundamental, que é se autoconhecer. Então investe que seja 1 ou meia hora do teu dia para te autoconhecer, para entender a tua mente, para entender como que tu funciona, para te sentir, por mais que isso doa, porque quando a gente vai se conhecer, muitas vezes isso dói um pouquinho. Quando a gente começa a ver que a gente tem vários pontos fracos, que a gente tem várias feridas, que a gente tem várias coisas que se alguém der uma cutucadinha, ele vai ser difícil de lidar. Para e pensa o quanto é importante que tu te autoconheça. Então eu desejo para vocês tudo de bom. Eu desejo que vocês se autoconheçam. Eu desejo que vocês entrem para esse mistério que é a nossa mente, para essa coisa tão incrível que é o que a gente pode criar, o que a gente pode transformar. E nunca se esqueçam que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Ele é Criador. E se Ele é Criador, nós somos criação dEle e nós somos seres criadores também. Se eu pude te ajudar um pouco, deixa o teu like, se inscreve no canal e um beijo.